Olá, pessoal. Como eu havia prometido para vocês, eu estou gravando essa aula hoje, certo? Com o intuito de repor parte do conteúdo que eu fiquei devendo do bimestre passado, certo? O bimestre passado ele foi ainda um bimestre de adaptação, né, ao novo sistema. A gente sabe que foi uma certa correria, né, tanto para mim quanto para vocês, e eu também não quis passar por cima dos outros conteúdos. Eu queria que vocês compreendessem bem os outros conteúdos, porque eu precisava que, para esse bimestre, né, aquele conteúdo que eu esmiucei mais, eu precisava que vocês tivessem entendendo bem, que vocês depois vão ver em funções e equações de segundo grau, que aquele conteúdo era realmente muito importante, certo? Mas esse conteúdo aqui também é muito importante, porque aqui a gente vai ver uma coisa nova sobre círculos, certo? Na aula, no bimestre passado, nós havíamos encerrado nesse conteúdo aqui, certo? Alguns de vocês me questionaram pedindo respostas dos exercícios para poder vocês conferirem se está certo ou se não está certo, né? Eu vou estar verificando a apostila de vocês, fazendo uma correção, certo? Esse bimestre, a apostila do segundo bimestre, que vocês já entregaram, provavelmente. Vou corrigir até onde vocês tentaram fazer, e mais uma vez eu reforço isso, né? O interessante para mim é o esforço de vocês em tentar fazer os exercícios, e eu vou passar, sim, essas respostas para vocês estarem fazendo a conferência vocês mesmos. E também, como eu prometi, se vocês tiverem dúvidas, certo? Vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que sempre que eu puder, eu estou tirando as dúvidas de vocês, certo? É uma coisa assim, uma coisa minha. Eu me ponho à disposição de vocês sempre para estar tirando dúvidas, mas é como eu digo, né? Às vezes eu estou resolvendo alguma coisa e não tenho como responder na hora. Bom, mas vamos lá. Primeiro de tudo, certo? Até aqui, nós estudamos as circunferências, certo? E qual é o conceito de circunferência? O conceito de circunferência é simples, né? Vamos verificar aqui, nesse quadrinho. Eu estou mantendo a apostila aqui, certo? E também estou mantendo o quadrinho aqui, para vocês verem as duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro que a circunferência, ela vai ser o quê? Ela vai ser um conjunto de pontos, infinitos pontos, certo? E esses pontos, eles, olha, a minha circunferência está bonitinha aqui. É como eu disse, é porque a posição da câmera, eu não sei o que essa câmera tem, que ela só mostra o negócio direito se tiver virado nesse sentido. Eu acho, inclusive, que é porque o meu quadrinho, ele é um pouco torto, não sei. Mas, enfim, aqui está bonitinho, viu? Essa circunferência aqui está bem redondinha. São um conjunto de infinitos pontos que estão a uma mesma distância de um mesmo ponto. Esse ponto a gente chama de origem, né? Então, a origem da circunferência é esse ponto aqui, e todos os pontos aqui, ó, infinitos pontos, vão estar a uma mesma distância desse carinha aqui. E aí eles dão uma volta por causa disso, né? Essa distância do ponto de origem até qualquer um dos pontos que estão equidistantes, a gente chama de raio. E aqui, nas nossas aulas, nós representamos o raio por uma letra, um R minúsculo, certo? Essa caneta aqui já está acabando. Deixa eu pegar outra caneta aqui. Essa caneta tem muita tinta. Vou pegar essa caneta que tem menos tinta. Bom, então nós temos aqui o nosso raio, certo? Esse aqui é a circunferência. Agora, o que é o círculo que está aqui na apostila, que eu estou mostrando aqui? Vocês estão vendo que ele está pintado de azul, certo? O círculo, diferente da circunferência, ele não considera só essa borda que tem esses infinitos pontos equidistantes aqui do centro. O círculo considera também todos os pontos que estão antes da borda,
certo? Ou seja, todos os pontos que estão aqui, ó. Assim, eu posso preencher o negócio todo, de pontos, 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 pontos. Vai ficar tão preenchido que o negócio vai ficar assim, ó, cheio, certo? Igual um CD, um disco de vinil, um disco completo, assim, ó. Vai ficar desse jeito aqui, todo pintadinho. Porque são infinitos pontos, certo? E esses pontos, eles estão equidistantes de uma origem. Aqui eu tenho uma origem, certo? Sendo que esses pontos não passam de um determinado limite. E esse determinado limite, certo? É o nosso raio. Do mesmo jeito, a gente vai ter um raio aqui. Ok? Aí o raio é representado pela letra R minúscula do mesmo jeito. Bom, então, se nós temos agora uma área com superfície cheia, como a gente pode observar aqui, certo? A gente vai verificar aqui que é possível, então, a gente calcular a área dessa superfície toda preenchida, certo? Então, circunferência é só a borda, círculo é a coisa toda, certo? Ela está toda preenchida. Então, a gente pode calcular essa área, da mesma forma que a gente calcula a área de um retângulo. E eu vou dizer para vocês, a área de uma circunferência não é muito diferente da área de um retângulo, certo? A gente vai deduzir, né? Eu vou mostrar para vocês como que surge a fórmula da área de uma circunferência, certo? A apostila aqui mostra de um jeito, de uma forma, certo? Eu tenho a minha forma de achar essa área. E eu vou mostrar para vocês como é que funciona. É bem simples. Olha só, a gente pode fazer aqui o seguinte. Eu vou pegar aqui uma circunferência, certo? E essa circunferência, deixa eu ver se eu consigo fazer ela redondinha, igual a primeira que eu fiz ali. Pronto. Igual a primeira que eu fiz. Ó, ficou até melhor essa daqui. Então, funciona assim. Ela está equidistante de um único ponto. Isso aqui é uma circunferência, não é um círculo, certo? Mas imagine o seguinte, para calcular a área do círculo, eu vou pegar uma cordinha e passar em volta da borda do círculo, certo? Agora eu vou pegar uma segunda cordinha e vou passar aqui um pouquinho mais para dentro. Vocês podem fazer isso em casa com cordões. Eu passo um cordão aqui um pouco mais no interior, e depois eu passo e vou fazendo isso com uma terceira corda e assim por diante, até eu chegar no centro da circunferência. Sempre eu vou fechando aqui, certo? E aí a gente vai ter um círculo, só que é um círculo composto por diversas circunferências, certo? A gente pode ir fazendo assim. E aí vocês vão ter que lembrar alguns conceitos de aulas passadas, certo? Do ano passado, por exemplo, do oitavo ano, onde em geometria vocês viram como se calculava a área de um retângulo, como se calculava a área de um triângulo. A gente vai dar uma revisada nisso aqui agora, certo? Então, eu vou fechando aqui. E aí, quando eu estou no centro, o que é que acontece? Eu tenho várias cordinhas aqui, certo? No centro, eu vou ter só um pedacinho de corda, praticamente um ponto que vai ser meu centro, certo? O que é que eu vou fazer com essas cordinhas agora? O que eu vou fazer com essas cordinhas é o seguinte: eu vou quebrar essas cordinhas. Eu vou rasgar elas, cortar elas com a tesoura aqui, ó, até o centro, certo? Cortei elas com a tesoura até o centro. Aí, a primeira corda que eu tenho aqui, essa maior, eu vou pegar ela e vou abrir e colocar aqui embaixo, certo? Ela provavelmente vai formar uma corda comprida, mais ou menos desse tamanho, certo? Vamos supor, não precisa ser exatamente o mesmo tamanho. A ideia é que eu vou pegar e abrir essa corda, e eu vou ter uma corda grande.
colocar ela mais para cima, que eu vou precisar desse espaço aqui, ó. Vou colocar ela aqui. Tem uma corda assim, certo? A primeira corda. Vocês concordam comigo que se eu tirar a segunda corda que está aqui mais para dentro, aquela segunda que eu coloquei para dentro, ela vai ser um pouco menor que essa, né? Então, vai ser uma corda mais ou menos assim, ó, um pouco menor. A terceira corda, então, se eu pegar a terceira corda, abrir e colocar aqui, ela também vai ser um pouco menor. E assim por diante. Essas cordas, cada cordinha que eu for abrindo, ela vai ficando menor, certo? Lembrando que eu cortei essas cordas com uma tesoura e aí eu fui esticando elas, certo? Elas vão ficando menores, menores e assim por diante. Imagina que eu estou colando essas cordas uma com a outra, certo? Elas estão bem encostadinhas, não tem espaço vazio. Eu estou botando uns espaços vazios aqui, mas é para ficar fácil a compreensão. Eu coloco uma corda em cima da outra, bem sobreposta, bem encostada, certo? Aí nós vamos ter isso aqui, ó, vai diminuindo, diminuindo, até que o último pontinho ficou lá em cima. Olha só o que é que a gente formou. A gente formou um triângulo, certo? Se você fizer isso, você vai obter perfeitamente um triângulo. Então, a primeira corda eu abri a segunda, terceira, quarta, quinta, e aquele pedacinho de corda que fica praticamente um ponto. Esse aqui no centro fica aqui em cima. Agora, observe uma coisa interessante desse triângulo. Se vocês lembrarem, eu creio que a gente conversou sobre isso no primeiro bimestre, quando a gente estava falando sobre circunferências, e ainda falou um pouquinho disso no segundo bimestre, certo? O comprimento, o Thomas vai lembrar bem disso, que eu lembro que o Thomas deu uma estudada boa nesse conteúdo, lá no primeiro bimestre, por exemplo. Então, vocês lembrem aqui o seguinte, ó, o comprimento de uma circunferência é igual a 2 vezes o raio vezes π, ou 2πr, como eu gosto de chamar por causa do PR, que parece o nome de uma pessoa, e aí isso aqui fica interessante. Então, daqui até aqui, a primeira cordinha, ela mede o comprimento, que é C, certo? E o comprimento, ele é igual a 2 vezes, eita, cliquei aqui uma coisa. 2 vezes π, eu vou colocar o π assim, ó, bem extravagante, e o raio, porque eu estou com a letra aqui pequena, certo? Comprimento é igual a 2 vezes π vezes r, beleza? Tranquilo. Agora, reparem também no seguinte, essa distância aqui do corte que eu dei, ó, é a distância do raio, essa distância aqui, certo? É a distância do raio da circunferência. Esse raio da circunferência vai dessa primeira corda aqui, que é a maior corda que está aqui embaixo, certo? Até o ponto que está aqui. Então, daqui até aqui, que vai nesse pontinho aqui, certo? Essa distância aqui mede um raio, independente do raio dessa circunferência. Se daqui até aqui mede 5 centímetros, esse cara é 5, esse cara aqui também é 5, beleza? Mas esse cara aqui está vezes π vezes 2, certo? 2πr, que é o comprimento da circunferência. Então, esse cara aqui é maior do que esse, beleza? Beleza. Agora, como é que a gente calcula a área disso? É só lembrar da geometria lá do 8º ano, que vocês já viram, certo? Eu vou começar relembrando aquilo através da fórmula do retângulo, certo? A fórmula da área de um retângulo. Eu tenho um retângulo aqui qualquer, certo? E esse meu retângulo, ele tem uma base, que eu vou chamar de B, Bzinho, e uma altura que eu vou chamar de H, ok? Então, eu tenho aqui base vezes altura. Como é que eu calculo essa área? A área do retângulo, vou colocar aqui um azão de área, vai ser igual a base vezes essa altura aqui. Ok? Vocês lembram disso? Se eu multiplicar essa base por essa altura, aí a gente vai ter essa área aqui, certo? Aí a gente tem aquela demonstração dos quadradinhos unitários, né? Que tanto vezes tanto dá a área, isso aí vocês já estão cansados de saber. Mas a gente não quer a área do retângulo, a gente quer a área do triângulo.
E a área de um triângulo é a metade, olha só, é a metade da área de um retângulo, certo? Se eu pegar só esse trecho aqui achurado, ó, eu estou pegando metade do retângulo. E o que é a metade? É dividir por 2. Eu dividi esse cara aqui por 2, certo? Então, a área de um triângulo vai ser a base vezes a altura, dividido por 2. Agora, eu tenho a fórmula da área do triângulo. Com essa fórmula aqui, eu só preciso substituir a base pelo B e a altura, que é o H, certo? Então, vamos lá. O que a gente vai obter aqui? A gente vai obter o seguinte. Vejam só. A, que é a minha área, vai ser igual a base, que é o C, que eu vou colocar aqui a fórmula, 2πr, direto, certo? Então, vou botar aqui 2πr. A letra é feinha, mas dá para entender, né? Esse cara aqui é o π, esse aqui é o r, ok? Vezes o meu h, e o meu h aqui nesse caso é o r, esse r aqui. Então, vezes r de novo, ok? E aí, por fim, a gente pega isso aqui, ó, divide por 2, porque tinha esse 2 aqui na fórmula. Esse cara aqui, ó, dividido por 2, certo? Logo de cara, o que é que a gente pode fazer? Como aqui em cima tudo é multiplicação, eu posso dividir esse 2 aqui com esse outro 2. 2 dividido para 2 dá 1. E aí a gente mantém a coisa como está. Por fim, eu tenho R vezes R. E R vezes R é R ao quadrado. Logo, a área da circunferência vai ser igual a π vezes R ao quadrado. Dessa forma. Estão vendo? Então, essa daqui é a área da circunferência, certo? Que a gente conseguiu fazer essa demonstração dessa área através das cordinhas. Se eu pegar e cortar essas cordinhas aqui, certo? A gente consegue demonstrar como que fica a área da circunferência, beleza? Com essa fórmula aqui, a gente pode calcular essa área e já resolver os exercícios nossos, certo? Então, eu vou passar aqui para a apostila, vejam só. Aqui a demonstração da apostila é uma forma diferente, certo? Mas eu tenho preferência pela minha, eu gosto do jeito que eu deduzo essa fórmula, eu acho mais fácil de lembrar. Se vocês acharem mais interessante a fórmula da apostila, né? A fórmula da apostila é o seguinte, ela divide a circunferência em diversos triângulos. Cada triângulo desse aqui, a gente chama de setor circular, certo? Que é uma parte da circunferência, do círculo, né? E ele tem um formato de triângulo. E daqui você pode calcular a área de um setor circular, certo? Logo, a área do círculo vai ser o número de vezes, o número de triângulozinhos desse, vezes a área de cada um desses triângulos, certo? Aí, o que acontece? A base é igual a 2πr. Quando você coloca n vezes a base, vai dar 2πr. Por quê? Porque todas as bases desses triângulos somados dão um comprimento. E aí o comprimento é 2 vezes πr. Aí você substitui esse nb por 2πr. E a altura desse triângulo é o raio. Isso aqui já está pré-estabelecido, né? De qualquer ponto do triângulo até em cima, ó, essa altura aqui é o raio. Aí, você vai ter a área, né? Depois a gente chega para essa mesma situação minha aqui, em que você vai ter 2πr vezes r dividido por 2. E aí, a gente chega nesse ponto aqui. Então, a dedução é bem parecida, certo? Parecida não, é diferente, mas eu quis mostrar uma dedução diferente que talvez vocês consigam lembrar com mais facilidade. Bom, continuando, a gente tem o seguinte: a área de um setor circular. O que é a área de um setor circular? É exatamente a área de um pedacinho desse aqui, que a gente acabou de ver. O setor circular, ele é composto por uma fatia de pizza, certo? Então, se a gente divide a pizza em pedaços que formam pedaços triangulares com a base no formato de um arco, né? Isso é um setor circular.
E para calcular essa área, a gente tem que usar o ângulo. E aí nós temos dois ângulos que a gente tem que levar em consideração. O ângulo da circunferência, que é 360, que compreende uma volta completa, e o ângulo desse setor, que vai compreender a menos de uma volta. Né? Se ele for mais de uma volta, não faz sentido. E aí a gente pega e multiplica um fator, eu vou chamar esse de fator, certo? E no caso eu vou ensinar um pouco diferente da apostila para vocês. Mas aqui, ó, essa formulinha que ele usa aqui, vocês já podem usar de cara. Deixa eu ampliar aqui. A área do setor circular vai ser o ângulo desse setor, que aqui ele está representado por θ, vezes a área da circunferência, tudo isso dividido por 360, ok? Vamos para a demonstração disso aqui, como eu demonstraria para vocês. Ficaria mais ou menos assim, ó. Vejam só, eu vou apagar essa parte aqui, vocês estão em um áudio ou vídeo gravado, vocês podem copiar ou tirar print dessa tela a hora que vocês quiserem. Bom, vamos lá. É que eu fico aqui esperando vocês dizerem, não apaga não, professor. Enfim, vejam só. Bom, você tem aqui a circunferência. Ok? Aqui, ótimo, cara. Eu faço perfeitinho o negócio e ele só fica, ainda fica mais ou menos, não fica... O que é que essa câmera tem? Estraga meus negócios. Enfim, depois eu vou tirar uma foto de um dos meus círculos da câmera mesmo, sem ser desse sisteminha de webcam. Vocês vão ver que fica bem redondinho assim. Não, quando acabar a pandemia, eu vou mostrar para vocês que eu faço um negócio bem direitinho. Enfim, volta lá. O setor circular, ele vai funcionar assim. Você tem aqui o pontinho e você tem um ângulo. Vamos escolher um ângulo aqui qualquer, certo? Eu vou escolher 60 graus. Esse aqui é o meu ângulo e ele mede 60 graus, ok? A volta inteira, daqui até esse mesmo lugar, assim, ó, daqui até aqui, 360 graus. Isso aí vocês já estão cansados de saber, beleza? Vai formar a área completa da circunferência. Mas se eu for daqui até aqui só, aí falta um pedaço, certo? Então, eu vou dizer o seguinte para vocês. A área, ela seria o equivalente a 1 vezes πr ao quadrado, certo? Nunca mais vocês vão... Eu botei um 1 aqui, certo? Vocês estão reparando. 1. E por que eu botei esse 1? Porque esse 1 é o equivalente ao seguinte. Eu tenho 360 graus de 360 graus. Esse aqui é o meu fator, eu calculo ele. E 360 dividido para 360 dá 1. Vezes a área, fica o valor da área total. Ou seja, eu dei a volta completa, certo? Mas se eu não der a volta completa, aí o que acontece? Eu fiz 60 graus. Então, são 60 graus de 360. Aí eu faço o seguinte, ó, a área, ela vai ser igual. Sim, vamos botar um raio aqui, né? Eu vou colocar o raio dessa minha circunferência como sendo 5, ok? Para poder a gente calcular a nossa área do setor circular. Eu não calculei a área de um círculo, mas a gente vai calcular logo, logo. Então, nesse caso aqui, eu não fiz 360 de 360, eu fiz 60 de 360. Então, eu vou ter o seguinte, 60 graus dividido para 360 graus, vezes π, que é π, vezes o meu raio ao quadrado, que é 5. 5 ao quadrado. Tá vendo? Então, eu faço essa divisão aqui e não vai dar 1. Vai dar 0, alguma coisa. Menos do que 1, certo? Se a gente fizer aqui, ó. Deixa eu buscar aqui uma calculadorazinha. Opa, aqui. Vejam só, 60 dividido para 360 vai dar 0,16, ok?
Então, a gente vai ter o seguinte, a área vai ser igual a 0,167, aproximadamente, certo? Vezes π vezes 25, que é o 5 ao quadrado, ok? Aí, se eu fizesse π vezes 25, seria a área do círculo completo. Mas, a gente vai fazer vezes 0,167. Então, isso aqui vezes π, cadê π aqui? Vezes π, vezes 25. E deu 13,089. Então, essa área, a área só desse pedaço aqui, ó. Só da fatia de pizza. Deu, quanto? 13,089. 13,09, aproximadamente. Lembrando que o símbolo de aproximadamente é utilizado aqui para, para poder a gente dizer que isso aqui, na verdade, é um número irracional, certo? Aqui nós temos, se for em centímetros, aqui vai ser em centímetros quadrados. Lembre disso, certo? Porque isso aqui é a área, e as unidades de área no sistema métrico do sistema internacional, a gente vai ter metros quadrados e suas variantes, né? Todas ao quadrado, para a área, ok? E aqui nós temos o raio em centímetros, por exemplo. Enfim, dessa forma a gente consegue calcular o círculo circular. Agora a gente tem um formulário a respeito de círculo e circunferência, certo? Esse nosso formuláriozinho é um formulário básico e são três fórmulas, que vocês não devem esquecer de forma alguma, ok? Essas fórmulas são as seguintes. De um negócio redondo, se eu fizer uma elipse, ele fica mais redondo. Deixa eu tentar fazer aqui uma elipsezinha. Ó, tá vendo, cara? Se eu virar o quadro, ó, vai ficar bem... Tá vendo? Ficou oval. Aí se eu virar assim, fica redondo. Que câmera doida. Ela deixa as coisas tudo... Aqui tá totalmente feio o desenho para mim, pessoalmente. Encuquei com isso. Vai virar mesmo, quer ver? Enfim, vamos lá. A primeira fórmula está relacionada ao comprimento dessa borda aqui, da circunferência. E o comprimento dessa cordinha de fora, certo? Ele é igual a 2πr, assim, certo? Já a área do círculo, que compreende toda essa parte manchada aqui, vai ser o seguinte, a área é igual a πr ao quadrado, certo? Assim. E depois a gente tem a área do setor circular. A área do setor circular vai ser igual a um ângulo do setor, que eu vou chamar de θ, dividido para 360 graus, vezes essa mesma área aqui que a gente tem, que dá πr ao quadrado. Tranquilo? Desse jeitinho aqui. Agora prestem atenção, são três fórmulas que vocês têm que lembrar. E elas são fáceis de lembrar pelo seguinte motivo. Elas têm nomes que nos remetem a elas, ok? O primeiro comprimento é igual a 2πr. πr é só lembrar do nome, πr. Então, você precisa de 2πr para poder fazer, calcular o comprimento. Já a área é igual a πr2, certo? Comprimento 2πr, área πr2. Entendeu? Fácil de lembrar. Aí a área do setor circular, é só você lembrar. Ela é como se fosse uma regra de 3, né? Você vai achar a proporção daquele ângulo do setor em relação a 360, porque você não deu a volta completa, certo? Tantos graus
de 360. Aí, multiplica por πr2, que é a mesma fórmula da área. Ok? Lembrando que quando se fala πr2, é raio ao quadrado. Não está multiplicando. Senão fica a mesma coisa dessa daqui. Se for πr vezes 2, é a mesma coisa que 2 vezes πr. Enfim, 3 formulinhas para vocês lembrarem. Com essas 3 formulinhas, vocês já têm condição de resolver esses exercícios aqui. Vejam só. Opa. Os exercícios daqui até a próxima matéria. Até o fim. Ok? Então, vamos lá. Presta bastante atenção nisso. Eu vou resolver alguns com vocês. Ah, tá. Ele fala ainda do cálculo da área de uma coroa, certo? Eu passei esse conceito de coroa para vocês, mas ele é basicamente o seguinte: você tem aqui um círculo dentro do outro. Agora eu não vou conseguir fazer 2 elipses dentro da outra, uma perfeitinha assim. Mas ficou. Caramba, tô besta, viu? Deixa eu mostrar aqui, voltar para vocês. Olha só, consegui fazer outra elipse dentro da outra, ficou perfeitinho. Deixa eu limpar aqui. Cara, vou dar uma assistida nesse vídeo de novo depois para ver essa bizarrice. Mas tudo bem. Olha só, aqui a gente tem a origem da nossa circunferência e nós vamos ter 2 raios. Se eu quiser calcular só a área achurada, a área de fora, é bem simples. Eu só vou usar essa fórmula aqui, não vai ter nada de especial. A diferença é que eu vou usar ela 2 vezes. Eu vou calcular a área do círculo maior, certo? Calcular a área do círculo menor e subtrair a área do círculo menor do círculo maior. Aí só vai sobrar essa área aqui. É bem simples, né? Coisa fácil de fazer. Vamos fazer um exemplo? Nem precisa. A apostila tem um exemplo aqui feito já. Na transição, vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu usar o mouse aqui. Deixa eu aumentar também. Até aqui que aumenta. Então, vejam só. Aí nós temos 2 áreas, certo? Sabemos que para a coroa circular, essa coroa aqui, certo? A área dela vai ser igual à área desse círculo com raio longo, com raio maior, menos a área do círculo com raio menor. Então, nós temos o seguinte, ele disse que o raio mais longo mede 1,2 centímetros e o raio menor mede 0,8 centímetros. Aí, o que é que eu vou fazer? A área vai ser π vezes o raio maior ao quadrado, menos π vezes o raio menor ao quadrado. Essa área menos essa área, certo? Esse aqui dá 1,44 e esse daqui dá 0,64. Multiplicou tudo por π, deu esse valor, menos esse valor. Fiz a subtração desse menos esse, dá isso aqui em centímetros quadrados. Preste bastante atenção nisso. Essa unidade é muito importante, vocês lembrarem que a unidade tem que estar ao quadrado. Se fosse metro, era metro quadrado. Se fosse hectômetro, seria hectômetro ao quadrado e assim por diante. Beleza? Vamos resolver um exercíciozinho fácil. E aí depois vocês ficam com os difíceis para vocês. Eu vou resolver aqui com vocês o 1, o 2 e o 3, certo? E a partir daí vocês continuam, ok? E aí é com vocês, é o poder de vocês. Vou guardar aqui nosso formulário. Eu fiz isso aqui, ficou bonitinho, apesar de que na real isso aqui é bem feio. Olha, eu posso botar de perto na câmera que fica perto, parece um olho, olhando para vocês assim, ó, para um lado, para o outro. Enfim, vamos lá. Primeiro exercício. Eu vou... não acredito, cara. Eu estava fazendo aqui na câmera o negócio e não estava aparecendo, porque eu esqueci de fazer a transição. Por isso que eu gosto da aula com vocês falando. Vocês falam e... Volta aqui, ó. Esse cara aqui que eu falei. Eu vou manter meu formulário e a gente vai fazer o exercício com ele aqui, certo?
E eu falei disso daqui, ó, que esse negócio aqui tá parecendo um olho, olhando para vocês, assim, para um lado, para o outro, dando uma bisbilhotada na casa de vocês para cima, para baixo. E ele ficou redondinho mesmo de perto. Tá estranho isso. Olha a boquinha dele ali embaixo. Enfim, bora lá. Vou guardar meu formulário aqui embaixo que eu posso precisar dele. Ok? Primeiro exercício diz o seguinte. Tá aqui. Calcule a área do círculo em função de π. Vamos lá, né? Calcular a área do círculo em função de π. A gente vai fazer o seguinte, então. Nós temos esse círculo aí, aqui do desenho, que tem um raio 12. É só o que a gente precisa. A área, ela é igual a π R2. Então, a área é igual a π vezes o raio, que é 12. Estou apontando para lá, mas tem que apontar para cá. É difícil fazer isso. Vezes 12 ao quadrado. 12 é assim, bonitinho. Beleza? Vezes 12 ao quadrado. Então, a área vai ser igual a 144 vezes o π. 12 ao quadrado é 144 vezes π. Vezes π o quê? Ele disse, ele deu unidade? Não deu unidade. Então, quando não tem unidade, a gente não coloca unidade de área, certo? Seria unidades de área ao quadrado. Certo? Se fosse centímetro, seria centímetro quadrado. Perfeito. Todo mundo entendeu isso aqui? Não tem ninguém para falar nada. Então, vou esperar que vocês tenham entendido. Mas é só isso. Só substituir o R na formulinha, acabou. Beleza? Vamos resolver a 2. A 2 diz o seguinte. Qual o raio do círculo cuja área vale 78,5? Ah, um detalhe. Vocês perceberam que eu não fiz a multiplicação, certo? Tem exercícios que você pode chegar a deixar dessa fórmula, já que π é um número irracional. Mas tem exercícios que pedem para realizar essa multiplicação. Se eu fosse fazer multiplicação, eu vou fazer aqui na calculadorazinha. Certo? Então, eu vou botar 144 vezes π, aqui da calculadora. Daria 452,38, que eu vou arredondar para 39. Então, a área também seria essa. Aqui ainda dá 1, certo? Essa área vai ser igual a, sim, 452,39. 452,39. Aí, a gente coloca um aproximadamente, porque não é igual. Uma vez que o valor é irracional. É uma dízima. Vamos lá. Agora vamos resolver a 2. Vou deixar a 2 aqui, ó. Vou deixar a calculadora aqui. E eu vou apagar essa. Tira o print aí. E nós vamos ter aqui o seguinte. A 2 diz, qual o raio do círculo? Eu falei circunferência. Do círculo cuja área vale 78,5 centímetros quadrados. Certo? Considere π igual a 3,14. Agora, aqui a gente tem unidade, mas se foi de área, então ele já deu em centímetro quadrado, tá vendo? Espero que vocês consigam ver, porque eu estou com um quadro pequenininho aqui. Enfim, veja só. Aqui a gente faz o seguinte. Eu vou usar a mesma formulinha. A é igual a π é 2, mas ele me deu a área. Então, eu vou substituir esse cara aqui, ao invés do R, certo? Então, eu já vou colocar aqui de cara, 78,5 vai ser igual a π vezes R ao quadrado. E eu quero descobrir o R.
que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse R e vou isolar. Para isolar ele, eu vou jogar o π, que vai passar dividindo. Mas não se assuste que eu vou começar escrevendo pelo R. Assim. Então, R ao quadrado vai ficar igual a 78,5 dividido para π. 78,5 dividido para π. Fazendo isso aqui rapidinho. 78,5 dividido para π vai dar igual a 24,98, que eu poderia arredondar para 25. E eu vou fazer isso. Certo? Então, R ao quadrado é aproximadamente 25. Aproximadamente, certo? Logo, R vai ser aproximadamente a raiz de 25. De modo que R vai ser aproximadamente 5, né? Raiz de 25 é 5 centímetros. Não é centímetro quadrado, é centímetro, ok? O R tem aproximadamente 5 centímetros. Então, essa é a nossa questão 2, certo? Essa daqui de cima. Vamos resolver mais uma? Na 3, ele pede a área do setor circular, considerando π igual a 3,14. E o nosso setor circular aqui tem um ângulo de 60 graus, certo? Vou apagar aqui essa questão, tiro o print aí, ou dá pausa aí, certo? E a gente vai obter o seguinte. Vejam só. Temos o raio 2, né? 2 centímetros. Então, a gente vai usar aquela terceira formulinha. A área, ela é igual a θ, assim, dividido para 360 graus, que é a volta completa, vezes o π R2. Pronto, fechou. Só usar essa formulinha aqui. Vamos substituir todo mundo? A gente vai ter o seguinte, 360 graus é igual a 60 graus. Desculpa, que viagem. A área é igual a 60 graus dividido para 360 graus, vezes o π, vezes, qual é o nosso raio? 2 centímetros. 2 ao quadrado. Ok? Se eu dividir o 60 por 360, a gente já fez essa divisão antes, né? Dá 0,167 aproximadamente. Eu coloquei um valor assim só para efeito de... Mas, na verdade, é 0,16666 infinitamente. Aí eu arredondei esse valor aqui para 7. Vezes π, que é π mesmo, que é 3,14 alguma coisa a mais, vezes 4. Pronto. Agora é só multiplicar tudo aqui. Vamos fazer na calculadora? Ah, não. Transição não. Dá para eu fazer daqui. Limpei aqui. Eu vou colocar aqui o 360 dividido para... Opa! O 60... Não. 60 dividido para 360 para ficar mais preciso o meu cálculo, certo? A calculadora usa várias casas. Aí eu multiplico isso por π e multiplico por 4. Deu 2,094, que eu posso arredondar para 2,09, certo? Então, a área... Deixa eu arranjar um espaço aqui. Vou colocar nesse outro quadrinho aqui, ok? A área, ela vai ser igual a 2,09. Desculpa. 2, aproximadamente, né? Aproximadamente 2,09
centímetros quadrados. Lembre que aqui, ó, no nosso exemplo, está em centímetros. Então, aqui, ó, centímetro quadrado, certo? O que tiver de letra na frente do número, vocês botem na unidade, que é a mesma, ao quadrado, se você estiver calculando a área, ok? Aqui a gente vai, eu vou juntar aqui os dois quadrinhos, para fazer uma montagem aqui, para vocês colocarem tudo de uma vez, num print só, sei lá. Certo? Acho que cabe aqui. Vou evidenciar aqui esse resultado. Ok? Beleza. Com isso a gente resolveu esses 3 exercíciozinhos. Eles são a base e vocês, eu tenho certeza que conseguem resolver todo o resto. Beleza? Tranquilamente. Todo o resto entre aspas, certo? Essas atividades, esse conteúdo, ele é um conteúdo que vai da página, na apostila, eu nem falei a página no começo da aula, vocês me desculpem, mas ela é fácil de achar porque é a página que tem o círculo azul, certo? Então, ela vai da 375, certo? Esse conteúdo. E nós resolvemos aqui os exercícios da página 377. Vocês têm... Ah, faltou a coroa. Vamos fazer a coroa? Na página 378. Essa coroa está tranquila. Vamos calcular a coroa. Deixa eu apagar aqui esse aqui. Vamos fazer a 4. E aí, por fim, nós temos o mural do conhecimento e as práticas que vocês vão ter que fazer. Certo? Não fiquem esperando eu resolver todos os exercícios. Vamos lá. A coroa tem o seguinte. Calcule a área da coroa circular. Né? Considere π 3,14 e o círculo interno ele tem 3 centímetros de raio, enquanto que o círculo externo tem 6 centímetros de raio. Vamos testar isso então. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou calcular as duas áreas separadamente, certo? Eu vou colocar assim, a área do Rzão, que é o raio grande, ela vai ser igual a π Rzão ao quadrado, e aí eu vou calcular ela aqui. A área do Rzão vai ser igual a π vezes 6 ao quadrado. Só isso. A área do Rzão vai ser igual a π vezes 36. A área do Rzão vai ser igual a... Deixa eu ver aqui na calculadorazinha. 36 vezes π dá igual a 113,97, que eu vou arredondar para 113,1. Certo? Então, aproximadamente 113,1. Prestem atenção na unidade. Centímetros quadrados. Terminamos a primeira, certo? Primeira parte. Vamos fazer aqui, ó. Fechou aqui? Vou fazer a área do Rzinho. A área do Rzinho, que é a primeira, é a circunferência interna, essa mais rosada, mais salmão, sei lá que cor é essa, essa daqui. A gente tem o seguinte. Nós vamos ter... que da hora, eu posso fazer uma... Deixa eu testar aqui uma coisa. Isso vai ficar interessante. Eu posso colocar e fica sobreposto, o negócio fica transparente, eu consigo entrar com o meu dedo dentro do exercício, ó. Uhul, fantasma. Deixa eu colocar assim. Pronto. Então, é esse rosado aqui que eu estou apontando com a ponta do dedo. Vamos lá. Ele vai ser igual a πr ao quadrado. Assim, beleza? Presta atenção. Então, esse aqui eu calculei. Esse daqui tem que dar um valor menor do que esse aqui, é óbvio, né? Porque é o círculo que está dentro, tem uma área menor. E dá.
porque a gente vai ver o seguinte, ele vai ser igual a π vezes, qual é o raio é 3, 3 ao quadrado, certo? Logo, a área do Rzinho vai ser igual a π vezes 9, certo? No fim, a área do Rzinho vai ser igual a, vamos lá, π vezes 9, que dá igual a 28,27. 28,27. 28,27 centímetros quadrados, ok? Agora, o que é que eu faço? Para calcular a área da coroa, que é essa parte amarela aqui em volta, a gente só faz tirar o rosado subtrair o rosado do amarelo. O amarelo ele tem a área completa, fechada. É como se você arrancasse o miolo de uma moeda de R$ 1. Aí só fica aquela coroinha por fora, douradinha, certo? Eu posso até fazer uma questão da moeda de R$ 1, vai ficar legal. Vou usar um paquímetro e medir depois. Aí eu boto a unidade em milímetros. E vocês têm que lembrar de colocar milímetros quadrados, certo? Vou fazer um exercício legal para vocês resolverem. Então, subtraindo isso aqui, a gente vai obter o seguinte. Lembrando que isso aqui também é aproximadamente, certo? Fazendo essa subtração, a gente vai obter o seguinte. A área da coroa vai ser igual ao ARzão menos o ARzinho. Então, a área da coroa vai ser igual a aproximadamente 113,1 centímetro quadrado, está quadrado aqui, menos 28,27 centímetro quadrado, assim. E aí a área da coroa vai ser aproximadamente, continha, vamos fazer continha aqui, 113,1, opa, foi 4, menos 28,27. Foi? 84,83. Acabou. 84,83 centímetros quadrados, ok? 84,83. Tranquilo? É fácil, não é? Então, ó, primeira parte da coisa toda, segunda parte da coisa toda. A gente faz a área do maior menos a área do menor e obtém a área da coroa. Agora sim, com todos esses exercícios, deixa eu colocar aqui somente a tela e a transição. Com todos esses exercícios, vocês conseguem resolver os demais aqui. Nós temos o moral do conhecimento, que é aquela parte mais teórica, né? Todos vocês estão acostumados. Na apostila do primeiro bimestre, todos vocês acertaram praticamente tudo. Assim, quem fez, acertou tudo nessa parte aqui. Eu gostei, vocês prestaram bastante atenção na parte do conteúdo, certo? Então, vocês estão muito bons de leitura. Parabéns, professora Lúcia. E para vocês também. Temos aqui aprofundando o olhar, e aí nós temos exercícios para resolver. Esses exercícios, eles demandam um certo nível de interpretação, certo? Então, vocês têm que ter aquela noção de saber o que é um ponto, o que é um segmento de reta, ó, de P até A. Então, o segmento de P até A é uma reta que numa ponta tem um ponto P e na outra ponta tem um ponto A. Então, é fácil de lembrar, né? E aí vocês vão lendo e vão interpretando. Vocês têm que ter essa capacidade interpretativa. Mas se vocês tiverem dúvida, como eu disse, podem contar comigo. Esse conteúdo, como eu disse, foi lá da página 375 e ele vai até a página 300 e... vejamos. Um bocado. 385, certo? São 10 paginazinhas
para vocês resolverem exercícios que não são muito difíceis, ok? Eu vou fazer essa aula em partes, certo? Então, na próxima aula, a gente vai a gente vai conversar sobre histogramas, histogramas, no geral. Eu vou falar de histogramas como um todo, certo? É um assunto bem light, esse daqui, vocês vão gostar bastante, porque ele é bem tranquilo. Vocês provavelmente já viram alguma coisa parecida em geografia ou em outras matérias que usam o histograma como uma ferramenta estatística, certo? Então, a próxima aula extra dessas que eu estou fazendo para vocês, para terminar esse conteúdo, vocês vão ver sobre histograma, certo? Eu também vou gravar uma aula de inglês, uma extra, referente ao bimestre passado também, para vocês não ficarem com dúvida em nada dos conteúdos, beleza? Qualquer coisa, vocês já sabem, é só entrar em contato comigo, pessoal. Então, brigadão e valeu!